Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos os irmãos, amigos inscritos do canal. Hoje é 18 de julho de 2022 e nós vamos nesse vídeo falarmos sobre o vencedor. Para você, nesta vida, quem é o vencedor? As pessoas costumam dizer: fulano venceu na vida. Outros dizem: eu quero vencer na vida. E para essas pessoas, vencer na vida é se tornar uma pessoa importante, ou se tornar um grande empresário, um grande profissional, é alcançar o mais alto grau da universidade, é ser um doutor, um doutorado, um mestrado, um PhD, é conquistar a vida financeira. Mas para Deus, nada disso tem valor. Para Deus, o vencedor, ele tem que vencer algumas situações e algumas pessoas. Ele diz aqui em Apocalipse 21:7, Deus estabelece um vencedor. E ele diz: quem vencer, existe uma condicional para conquistar, para herdar a herança de tudo que Deus tem. Muitas pessoas querem herdar a herança dos pais e muitas vezes até matam os pais, como fez aquela moça que matou os próprios pais com os dois irmãos, a Suzane Richthofen. E para conquistar essa herança, irmãos muitas vezes brigam com irmãos, ficam inimigos, porque eles querem herdar alguma coisa. Mas aqui em Apocalipse 21:7, o Senhor Deus, ele diz assim, o Senhor Jesus: quem vencer, quer dizer, para vencer tem que ter uma luta, tem que existir uma batalha, uma guerra, uma disputa entre opositores. Quem vencer herdará todas as coisas. Vai herdar o quê? Todas as coisas. Que coisas? O reino dos céus. As glórias que Deus tem preparado para o seu povo, para aqueles que o amam. Quem vencer herdará todas as coisas. E aí, vencendo, vai conquistar a maior das heranças, ter Deus como seu Deus eternamente e ser filho desse Deus eternamente. Essa é a maior herança, porque uma vez que você é filho eternamente, tudo de Deus vai ser seu, tudo de Deus vai ser da pessoa. Então quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Agora, o que é que tem que vencer? Se Deus está dizendo quem vencer, vencer o quê? Vencer a quem? Vamos lá. Há 4 inimigos que nós temos que vencer. O primeiro adversário que nós temos que vencer somos nós mesmos. Ou seja, vencer a nossa própria vontade, vencer o nosso próprio eu, vencer os nossos desejos, os nossos anseios, vencer as nossas cobiças, as nossas concupiscências, vencer a nossa própria condição pecaminosa, vencer o nosso eu. O Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Então, vencer o eu é se negar, é negar-se a si mesmo, é negar a sua própria vontade. O segundo inimigo que nós temos que vencer é o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo não é o planeta Terra, não são as plantas, os animais, mas o mundo sistema. Não são as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. É vencer o sistema mundano, maligno, diabólico que opera, que influencia você, a mim e todos nós para distantes de Deus. Esse é o segundo inimigo que nós temos que vencer, o mundo. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está falando do planeta, ele está falando do sistema que operava já na época dele, sistema maligno, diabólico, as injustiças, as tribulações, os sofrimentos, as injúrias, as calúnias, as perseguições. Isso é o sistema. Esse sistema nos persegue, nos calunia, nos oprime. E ele venceu o mundo e ele nos dá essa garantia: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se o Senhor Jesus venceu, nós podemos também vencê-lo, vencer o mundo também como ele venceu, através do poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da oração, do jejum, através das coisas de Deus, das armaduras de Deus, como o apóstolo Paulo diz, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo inimigo é o mundo. O primeiro é o nosso eu, nossa própria vontade, nosso querer. O terceiro inimigo é o pecado. Toda forma de pecado. Existe uma guerra entre o espírito e a carne. O pecado está na carne e esse pecado nos influencia para distante de Deus. Toda forma de pecado, toda forma de transgressão, de iniquidade e de desobediência contra o Senhor nos influencia, porque o pecado nos leva para a morte eterna. Então nós temos um terceiro inimigo que nós temos que vencer para podermos herdar todas as coisas e ser filho e ter Deus como o nosso Deus eternamente, com as nossas testas gravadas, com o seu nome gravado nas nossas testas, porque nós vamos ter o nome gravado. Nas suas testas estará o seu nome. Capítulo 22, verso 4, a parte B. Então, quem vencer vai ter o nome escrito, o nome de Deus escrito na testa. E todos que verem vai saber que você é filho, que você é propriedade de Deus. Então, temos que vencer o terceiro inimigo, que é o pecado, a transgressão, a iniquidade, a desobediência, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus, toda forma de desejo, toda forma de ambição, de avareza, de orgulho, de mentira, de ódio, toda mágoa, toda forma de desobediência, a prostituição, o adultério, o vício, as drogas, a bebida, o cigarro, a fornicação, o adultério, a homossexualidade, enfim, toda forma de pecado, o crime, a ganância, a avareza, o amor ao dinheiro, a soberba, o orgulho, as dissensões, as brigas, o coração agarrado às coisas materiais, o hedonismo, toda forma de iniquidade, de pecado, a falta de amor, o ódio,
a ganância, toda forma de transgressão, nós temos que vencer o terceiro inimigo. O primeiro é o eu, o segundo é o mundo e o terceiro é o pecado. E há um quarto inimigo feroz, perigosíssimo, que nós temos que vencer, que é Satanás. Satanás nós venceremos através do sangue do Cordeiro e através da palavra do nosso testemunho e renunciando à nossa própria vida. Apocalipse 12, verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas. Quem ama a sua vida, perde-a. E quem perde a sua vida por amor do Senhor Jesus, do Evangelho, da palavra de Deus, ganha ela para a vida eterna. Esse inimigo, ele é perigoso, por isso temos que ser sóbrios, vigilantes, porque ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5 e 8. E em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele dá as diretrizes para que nós possamos vencer a Satanás. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, para vencer o diabo, nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo, ele cria ciladas, armadilhas. Ele é a serpente sagaz, astuciosa. Por que nós temos que lutar contra ele? Porque a nossa luta não é contra as pessoas. Você não tem que lutar contra o seu irmão que não é cristão. Você não tem que lutar contra o seu vizinho, contra o seu colega de trabalho que é inimigo do Evangelho. Você não tem que lutar contra o incrédulo, contra aquele que blasfema contra Deus, contra aquele que lhe persegue, que lhe odeia. Não, você tem que amar o inimigo, bendizer quem lhe maldiz e orar por quem lhe persegue. Porque a nossa luta é contra Satanás e as hostes espirituais do mal que usam essas pessoas. Satanás usa o mundo, usa o pecado e usa esses opositores, essas pessoas que se levantam contra nós. Mas a nossa luta não é contra essas pessoas, contra a carne e o sangue, ou seja, seres humanos. A nossa luta é contra Satanás e todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo conclui aqui, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Quer dizer que existe uma hierarquia de anjos inimigos mortais, de anjos ferozes, perigosos, príncipes, anjos de alta patente da parte de Satanás que estão tentando nos destruir. Ele diz: contra as hostes espirituais da maldade. Então existe uma hoste espiritual, ou seja, uma legião de demônios, de forças diabólicas que trabalham usando o mundo, usando o pecado, usando pessoas contra nós para nos destruir nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha só, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Então, tem que ficar firme, porque o diabo vai usar o mundo, ele influencia o sistema, ele usa o sistema diabólico pecaminoso para nos influenciar para distante do Senhor. Ele tenta colocar no seu coração ódio, ele tenta colocar mágoa, inveja, orgulho, e ele usa situações para tentar fazer você manchar o seu coração. Portanto, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito.
que luta contra Satanás. Ela tanto ataca quanto se defende. Foi assim que o Senhor Jesus venceu Satanás lá no deserto. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, o soldado, ele tem um cinto. Aí ele cinge o lombo com o cinto da verdade, ou seja, andar na verdade, não viver na mentira. Vestida a couraça da justiça. Então, a couraça protege o peito. A couraça da justiça protege o coração também. Ela protege todo o lombo, né? Vestido com a couraça da justiça, ou seja, o cristão que não vive praticando injustiças. É preciso ter muito cuidado com essas práticas de injustiças. A injustiça é coisa maligna do diabo. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz, ou seja, uma sandália, está protegido os pés, saber onde pisa, para não se contaminar. Tomando sobretudo o escudo da fé. Então o escudo é mais uma arma poderosa para apagar, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Então o escudo é uma arma de defesa para aniquilar todo e qualquer dados inflamados, como as setas que vêm na mente, setas que tentam atingir o seu coração. Então tem que usar o escudo da fé, a fé contra Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. E ele continua: tomai também o capacete da salvação, ou seja, a certeza, a convicção de que você é salvo na pessoa do Senhor Jesus. Não salvo em dogmas, leis, códigos de denominações ou normas de homens ou doutrinas humanas, mas salvo na pessoa do Senhor Jesus, através da fé no sacrifício, não por obras, mas por fé no sacrifício do Senhor Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a arma de ataque e de defesa. Com ela você destrói Satanás. Orando em todo o tempo, a oração também, outra arma poderosa, com toda oração, súplica no Espírito Santo. E vigiando, tem que vigiar, não apenas orar. Nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar pelos santos, pelas pessoas e perseverar na fé, esperando a bem-aventurada esperança, a bendita esperança que é o arrebatamento da igreja. Esses são os inimigos, ou seja, nós temos que vencer o nosso eu, vencer o mundo, vencer o pecado e vencer Satanás e todo o seu inferno, todas as suas hostes espirituais e principados e potestades e príncipes das trevas. É isso que temos que vencer. Quem vencer herdará todas as coisas. Então, se você vencer a você, suas vontades, se você vencer o mundo, se você vencer o pecado, toda a transgressão, iniquidade que nos influencia para nos afastar de Deus, se você vencer Satanás e todas as hostes espirituais, você vai herdar todas as coisas. Será filho do Deus Altíssimo, com o nome gravado na sua testa, e herdará todas as coisas que Deus tem. Vai ser sua. O céu, as glórias, as mansões, tudo que Deus tem, você vai poder dizer: tudo é meu, porque por herança eu herdei, através do Senhor Jesus, do seu sacrifício. Mas há uma condição: tem que vencer. E só poderemos vencer se nós nos sujeitarmos, nos submetermos à vontade de Deus, porque só os que fazem a vontade de Deus entrarão no reino dos céus. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Em o nome do Senhor Jesus.
Amém. E graças a Deus.